Você está planejando a sua próxima viagem e quer ter certeza de que não está esquecendo nada? Quer evitar erros bobos durante o seu passeio? Então continue assistindo. Quer você seja um novato em viagens ou tenha feito isso a vida toda, existem alguns passos essenciais para garantir que a sua viagem seja o mais tranquila possível. Embora viajar possa ser uma experiência maravilhosa, ela pode facilmente se tornar estressante se as coisas não saírem como esperado. A gente vai ver aqui alguns pontos cruciais de planejamento e como garantir que pequenos desvios do plano não sejam o fim da sua próxima viagem. Fazer o planejamento da viagem pode ser cansativo, mas também pode ser bem prazeroso. Decidir o local que vai ser visitado, comprar as passagens, ver as roupas que vai levar na mala fazem parte de um bom planejamento. Mesmo que pegar o carro ou o avião e conhecer um lugar diferente seja algo que agrada a maioria das pessoas, é essencial tomar alguns cuidados para que alguns imprevistos não comprometam o seu descanso e a sua diversão. Entre os deslizes mais cometidos no planejamento não montar um roteiro, não fazer um planejamento com antecedência e não contratar um seguro viagem. Nesse vídeo você vai entender mais sobre os erros mais comuns na hora de planejar uma viagem. Continue assistindo para conhecer a importância de não cometer esses erros. Como fazer um planejamento de viagem sem erros? O planejamento de viagens é algo que exige tempo, pesquisa e atenção, apesar de muitas pessoas não terem paciência para essa etapa. Cumprir o prazo com cuidado reduz consideravelmente as chances de ter dores de cabeça durante os dias de descanso. O ideal é começar o planejamento pelo menos 6 meses antes, para assim garantir que não deixou nenhum item de fora. Não deixa de montar um roteiro completo, fazer um planejamento de custos, uma mala adequada e ainda contratar o seguro viagem para garantir sua segurança e da sua família. Confere agora 10 passos essenciais para não cometer erros ao programar sua viagem. Primeiro erro: não escolher um seguro viagem. Mesmo que possa parecer estranho gastar dinheiro para economizar dinheiro, o seguro viagem pode ser um salva-vidas. É ingênuo fingir que você pode estar no controle de tudo que acontece enquanto você está viajando, seja no Brasil ou para o exterior. Se você estiver viajando, você precisa de um seguro viagem. Por mais que a gente possa tentar ficar seguro, a possibilidade de se envolver em um acidente está sempre lá. Por mais que a gente tente se manter saudáveis, intoxicações alimentares e a temporada de gripe infelizmente não ligam se você está de férias. Os custos de um seguro viagem podem variar dependendo de onde você vai e por quanto tempo. Mas no final é muito melhor pagar por uma coisa que você pode não usar do que acabar com dívidas e conta médica para quando você chegar em casa depois da sua viagem. E pior ainda se isso for no exterior. Se você não tem certeza sobre o melhor tipo de seguro viagem para você, o seu agente de viagens pode te ajudar. No final, é melhor prevenir do que remediar. O seguro viagem geralmente não tem um valor significativo a ponto de impactar o orçamento reservado para viajar. Apesar de ser uma despesa pequena, é algo que pode evitar muita dor de cabeça caso você tenha um problema de saúde durante esse período. Tem locais, como grande parte dos países da Europa, em que o seguro viagem é obrigatório. Já nos Estados Unidos, o viajante pode escolher se faz ou não a contratação. Apesar de não ser obrigado a ter o seguro ao viajar para as terras americanas, é altamente recomendável. O custo com despesas médicas nos Estados Unidos é considerável, podendo ultrapassar $20 mil. Não deixe barato sair caro. Evita perder dinheiro e contrate seguro viagem em uma empresa confiável e com boa reputação e que realmente vai prestar uma assistência de qualidade caso você tenha qualquer contratempo de saúde. Segundo erro: esquecer de informar a empresa do cartão de crédito sobre a sua viagem.
Assim que você souber as datas e o local da sua viagem, é prudente informar sua empresa do cartão de crédito ou débito sobre os seus planos. A maioria dos bancos e empresas de cartão de crédito tem medidas de segurança e fraude para proteger os seus clientes. Frequentemente, nas primeiras compras no exterior, a administradora do cartão de crédito suspende imediatamente a compra e o cartão por suspeita de fraude. Isso significa que você não vai ter acesso ao seu cartão e nem a opção de sacar dinheiro. Mesmo que você possa ligar para a administradora do cartão para tentar consertar as coisas, isso definitivamente vai afetar seus planos por pelo menos um dia e às vezes pode até atrapalhar as reservas dos passeios que você tiver planejado. Antes de sair, se certifica que a administradora do seu cartão sabe para onde você vai, quando vai sair e quando vai voltar. Se essas datas não forem exatas, isso dá margem para ocorrer uma fraude real sem o seu conhecimento ou do seu banco. Quando você ligar para a administradora do cartão de crédito, não esquece de perguntar sobre as opções disponíveis para viajantes. Você pode descobrir que eles têm benefícios ou descontos disponíveis para quando você está viajando. Terceiro erro: não alterar o seu plano de celular. Taxas ocultas são a maior desvantagem possível durante uma viagem para o exterior. Além de reservar sua viagem antes de sair, o maior buraco negro para essas taxas ocultas é a sua conta de telefone. Quando você for viajar, eu recomendaria 100% ligar para sua companhia telefônica. É mais fácil do que ficar navegando na internet tentando encontrar informação correta e ainda tem a possibilidade de encontrar informação errada, desatualizada. Alguns minutos na espera de uma central de atendimento, ou muitos minutos, valem a pena o dinheiro economizado na sua viagem para o exterior. Quarto erro: não se informar sobre a necessidade de visto para o seu destino. O controle entre as fronteiras pode ser o maior incômodo que você já experimentou ou também pode ser uma passagem rápida. Tudo depende da preparação que você fez. Antes mesmo de decidir para onde você vai viajar, se informa sobre a necessidade de visto. Não adianta reservar uma viagem para o exterior para o mês que vem, quando o visto pode demorar até 2 meses para ser aprovado, né? Verifique o site do governo do seu país de origem e o site do governo do país para o qual você vai viajar. Tenha certeza de ter todos os documentos corretos com você quando você for viajar. É tão fácil esquecer uma coisa para trás? Verifica com atenção quando você estiver fazendo as malas, quando sair de casa, quando sair do carro e quando sair do aeroporto. O mais fácil na hora de viajar é esquecer alguma coisa. Só não esquece uma criança, por favor. Não deixa que isso aconteça com você. Isso literalmente arruinaria sua viagem e você voltaria para casa. Leva todos os documentos possíveis com você. Nunca é um problema dar para o controle de fronteiras muita informação, mas sempre é um problema dar para eles muito pouco. Ou as informações ou os documentos incorretos. Pesquisa e preparação são essenciais para uma entrada sem complicações em qualquer país e para um retorno tranquilo para casa. Quinto erro: vários destinos na mesma viagem. Incluir vários destinos na sua viagem, ao meu ver, é a pior coisa que você pode fazer, especialmente se for sua primeira vez no lugar. Você pode até achar que a vantagem é incluir várias cidades na sua viagem, às vezes até cidade longe, de outro estado, que não tem nada a ver, mas você quer economizar. Pessoalmente, eu não recomendo que você enfie vários lugares na sua viagem. Sabe aqueles combos que você vê naquele site barato de viagem na internet, que você faz questão de achar que tá bombando e economizando? Não, não tá. A não ser que você tenha tempo e dinheiro suficientes para ficar tipo uma semana em cada lugar, não vai. E por que eu tô dizendo isso? Não é para te desanimar e nem para te desmotivar. Se você escolher um só lugar, você vai ter a oportunidade de aproveitar cada momento, de olhar e de realmente absorver tudo. Se você enfiar lugar em excesso durante a sua viagem, você vai voltar para casa exausto e com pouco mais do que memórias de trem, de ônibus, de táxi
tudo apressado e estressante. É muito mais gratificante voltar para casa tendo desfrutado de um destino incrível do que ter corrido por 15. É claro, não é uma regra definida, mas pensa, porque na maioria das vezes você só vai passar pelos lugares e nem vai realmente conhecer. Sexto erro, falta de organização. A organização é necessária em todos os aspectos de uma viagem, desde simplesmente fazer uma mala até pesquisar um seguro viagem, desde reservar o hotel até garantir que todo mundo está com seus documentos corretos no aeroporto. A organização é absolutamente crucial para poder viajar. A organização necessária antes da viagem significa que a organização durante a viagem vai ser mais simples. Assim você fica livre para viver todas as suas aventuras tranquilamente. Quem já está acostumado a viajar provavelmente está assistindo isso e rindo sobre as diferentes viagens em que cometeu esse erro. Acredita em mim, eu me preparo tanto que eu tenho o mínimo de imprevisto possível. Então, segue os meus conselhos e aproveita as suas viagens. Sétimo erro, não fazer um roteiro de viagem. Monte um roteiro para a viagem. Quando o assunto é como montar um planejamento de viagem, um dos principais erros cometidos pelos viajantes é não fazer um roteiro. Para que serve um roteiro de viagem? A intenção é mapear todos os itens obrigatórios, como documentos, cotações de moeda, escolha de transporte, além de definir as melhores épocas, opções de hospedagem e passeios turísticos. Isso garante a organização da viagem de forma detalhada e precisa. Mesmo entre os turistas mais viajados, essa etapa pode ser uma das mais desafiadoras e muitas vezes é até mesmo negligenciada. Por isso, aqueles que priorizam um planejamento mais cauteloso conseguem identificar excelentes oportunidades para economizar e ainda aproveitar mais o destino escolhido. E como consequência, tem mais experiências boas nas suas viagens de férias. É claro que se deixar levar pelo lugar e descobrir surpresas pelo caminho faz parte da experiência, mas ter um roteiro ajuda a não perder valiosas horas de viagem procurando o que fazer. Ou pior, descobrir que deixou de ver uma atração imperdível. Para não cometer esse erro, monta um roteiro de viagens prático com os lugares que você não quer deixar de conhecer. Nesse guia, não esquece de incluir possíveis deslocamentos de um lugar para o outro, para os hotéis, reservar os hotéis, passagens que precisam ser compradas e outras informações relevantes. Oitavo erro, não fazer o planejamento com antecedência. Além de montar um roteiro básico de viagem, é muito importante começar esse planejamento com certa antecedência. Apesar desse cuidado ser essencial, muitos viajantes possuem costume de deixar tudo em cima da hora. Resultado, acabam pagando mais caro pelas passagens aéreas e, em muitos casos, não conseguem reservar o hotel que queriam inicialmente, gerando a famosa mudança de planos. Evite esse desgaste fazendo o planejamento da viagem o quanto antes. Com um roteiro em mãos, comece verificando os documentos que você vai precisar levar e ainda se estão dentro da validade. Caso seja necessário, providencie o passaporte, visto, vacinas e outras obrigações que possam atrapalhar sua viagem se você não fizer. Também é importante pesquisar os preços das passagens com antecedência. Depois disso, não esqueça de reservar os hotéis que você vai se hospedar e ver se vai precisar comprar ingressos para alguma atração que você não abre mão de visitar. Nono erro, falta de um planejamento de custos. Além de planejar o passo a passo de um roteiro para não ter problemas no futuro, é fundamental fazer também um planejamento de custos. Coloca no papel todas as possíveis despesas como as passagens aéreas, hospedagem, alimentação e ingressos para as atrações locais. Faz um orçamento do quanto você pretende gastar em cada área e pesquisa os preços para não extrapolar o seu limite de despesas.
Fica atento a possíveis descontos e caso você vá para o exterior, não deixa de analisar se vale mais a pena comprar moeda local ainda no Brasil ou trocar o dinheiro já no país estrangeiro. Na hora de fazer o seu orçamento, não deixa de separar uma pequena quantia para lembrancinhas e outros gastos menores. Isso se você quiser agradar o pessoal, né? Eu sempre trago uma coisinha. Outro cuidado importante é levar uma reserva para ser usada apenas em casos de imprevisto. Você pode usar essa quantia caso você perca um voo e tenha que trocar a passagem, ou mesmo se você quiser estender um pouco mais a sua estadia. Levar reserva de emergência evita que você tenha que recorrer a alternativas como o rotativo do cartão de crédito ou o cheque especial e os juros altíssimos, caso você tenha gastos inesperados. É uma segurança que vale a pena. Agora, a nossa 10ª e última dica. Faça uma mala adequada para a viagem. O planejamento de viagem passa também por fazer uma pesquisa para entender a cultura e o costume do lugar que você vai visitar. Nesse sentido, é importante conferir a estação do ano que você vai viajar, se é uma cidade que chove muito ou não, e a natureza das atividades durante os dias em que você vai ficar fora, entre outras coisas. Esse cuidado é essencial para arrumar uma mala adequada e não ter dor de cabeça quando chegar no hotel, percebendo que você não levou tudo aquilo que precisa. Entre os itens que não podem faltar na bagagem, tem uns sapatos confortáveis e um kit de primeiros socorros para emergência, no caso algum remedinho que você seja acostumado a tomar. Outra dica é sempre levar uma muda de roupa e itens de higiene na mala de mão. Assim você não fica desamparado em caso de extravio de bagagem. Bom, chegamos ao fim desse nosso vídeo. Eu espero que você tenha gostado e aprendido bastante sobre como não errar no planejamento da viagem. Agora me conta, você já cometeu algum desses erros?